Então, primeiramente, eu ofereço as minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu Guru Padapada, Manintera Pravista, Om Vishnupada, Shtotrasata Shila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Nintera Pravista, Om Vishnupada, Shtotrasata, meu sannyasi Shiksha Guru, Nintera Pravista, Om Vishnupada, Shtotrasata Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Nintera Pravista, Om Vishnupada, Shtotrasata Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshakshidar Deva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis e os meus convidados, respeitosos convidados aqui presentes. Apenas quero falar algumas palavras Todos falaram belamente e glorificaram a Shuddha Bhakti, serviço devocional puro ao Senhor. Todos recitem. Qual é o significado? A devota então está falando em russo, o significado de Anyabilashita Shunyam. Se alguém puder postar também lá no grupo Vanamadurya, avisar que eu abri aqui o início de novo, a live do início. O que você falou? A devota falou que o fluxo ininterrupto de atividades realizadas para satisfazer Krishna sem a cobertura de Jnana, Yoga, Karma, Tapasya, feito de maneira ininterrupta, isso é Shuddha Bhakti. Espera aí que eu não ouvi o que o Gurudeva falou agora aqui. Essas atividades que são executadas apenas com o objetivo de satisfazer a Krishna, isso é Shuddha Bhakti. Ok, o Gurudeva falou. Bhakti deve ser ininterrupta, sem pausa, sem interrupção. Por exemplo, se você despeja o mel de um jarro, ele vai fazer uma linha, né? Ele vai escorrer, certo? Numa linha, e essa linha não vai gotejar, nunca vai se quebrar. Da mesma forma, Shuddha Bhakti, serviço devocional ao Senhor, deve ser ininterrupto, sem pausa. Então, explicando, quem irá praticar serviço devocional ao Senhor? Aquele que for um Shuddha Bhakta vai praticar Shuddha Bhakti. Mas existem muitos tipos de devotos do Senhor. E também muitos tipos de serviços devocionais. Pois esse mundo material é repleto de variedades.
E as almas condicionadas possuem diversos desejos, ilimitados desejos. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica que existem ilimitados desejos em nosso coração. Por essa razão, algumas pessoas vão em direção a karma. Algumas outras estão indo para Jnana, aquisição de conhecimento. E algumas estão praticando Bhakti. Então, se Bhakti está mesclado com Karma, isso é chamado de Karma Mishra Bhakti. E Bhakti mesclado, misturado com Jnana, é chamado de Jnana Mishra Bhakti. Dessa maneira, então, diferentes e diferentes tipos de Bhakti também existem. Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Aropa Siddha Bhakti significa por imposição. Sangha Siddha Bhakti. Se você se associar com sadhu, uma boa qualificação virá ao seu coração. Então, Swarupa Siddha Bhakti, que significa aquele que realizou a sua forma transcendental espiritual, Siddha Deha. E com sua forma transcendental, Siddha Deha, ele serve diretamente ao Senhor. Isso é chamado de Swarupa Siddha Bhakti. Diferentes e diferentes tipos de Bhakti, não apenas um tipo de Bhakti. Saguna Bhakti, se Bhakti está mesclado com as gunas do mundo material. Nirguna Bhakti. Dessa maneira, então, 81 tipos de Bhakti. 81 tipos de Bhakti. Mas Shuddha Bhakti está descrita nesse verso. Então o devoto, ele explicou esse shloka. Então, existem diferentes tipos de Bhakti. Mas, Srila Sanatana Goswami Pada, em seu Brihad Bhagavatamrita, ele classificou os 5 tipos de devotos. Muitos tipos de devotos, também muitos tipos de serviços devocional. Uma árvore que possui muitas flores. Muitas flores. Num jardim, por exemplo, tem muitos tipos de flores lá. Que tipos de flores tem nesse jardim? Rosas. Gurudeva, acho que as flores da decoração, ele disse assim, eu acho que são de plástico essas flores. Gurudeva tá se divertindo com as flores de plástico lá. Tudo plástico, tudo plástico. Tudo de plástico hoje em dia, né?
Então, existem muitos tipos de devotos do Senhor, mas Sanatana Goswami Pada, ele explica os principais tipos de devotos do Senhor. Lembre-se do seu nome, dos nomes, então. Gyani Bhakta. Quem é Gyani Bhakta? Prahlada Maharaj. Shuddha Bhakta, que é Ambarish Maharaj. Premi Bhakta, Hanumanji. Prem para Bhakta, os Pandavas. Prematur Bhakta, Uddhava. E então os Vrajavasis, e dentre os Vrajavasis as Gopis. E então, entre as Gopis, Srimati Radhika é a mais elevada de todos os devotos, que é chamada de Bhakta Mukutta Shiromani, a mais elevada de todas as devotas. O Senhor é um, mas existem inumeráveis devotos. O Senhor, ele saboreia todos os tipos de doçuras do coração de seus devotos. As escrituras explicam que o Senhor, ele é a corporificação, personificação de todos os raças. Que realiza todos os tipos de doçuras dos corações de seus devotos. Que saboreia todos os tipos de doçuras. Por quê? Porque sem diversos raças, o Senhor não se sentirá satisfeito. Nesse mundo material, tudo é repleto de variedades. Variedade. Uma árvore. Milhares de folhas estão presentes em uma árvore, mas essas folhas, nenhuma folha é igual à outra. Ó, aqui, quantas folhas tem aqui, ó? 8 folhas aqui. Mas essas folhas, elas não são iguais umas às outras. São iguais? Não, não. Formatos diferentes. Tem sempre alguma diferença. Então, essa diferença é chamada de variedade. Vaichitra Mai Jagat, que é uma palavra em sânscrito, expressão sânscrita que vai significar que esse mundo material ele é cheio de variedade. Nós estamos vendo nesse mundo muitas pessoas. Mas com diferentes formas, diferentes humores, diferentes deveres. Mesmo que você tenha irmãos gêmeos, pode parecer que eles são iguais, mas não são. Gêmeos, entende? O devoto falou assim que ele tem uma irmã que eles não são gêmeos, mas eles nasceram juntos.
Daí todo mundo riu. Então você tem irmãos gêmeos, irmãs gêmeas. Seus rostos são parecidos. Mas alguma natureza neles é diferente. Essa é a natureza desse mundo material. Então, tinha duas irmãs. E às vezes, duas irmãs gêmeas, e às vezes elas viajavam uma com o passaporte da outra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a variedade desse mundo material. E da mesma forma, o mundo transcendental é repleto de variedades. Diferentes tipos de raça estão presentes. Alguns devotos são chamados de Shantarasa. Outros Dasyarasa. Alguns Sakyarasa, humor de amizade. Outros o humor parental, né? Familiar, Vatsalyarasa. E outros Madhuryarasa. Madhuryarasa, o humor conjugal. Então, nesse mundo material, no mundo transcendental, tudo é repleto de variedades. E essas diferentes variedades, elas criam os diferentes tipos de atrações para nós. Todos os dias, por exemplo, você não está vestindo a mesma roupa. Isso é verdade ou não é? Diferentes tipos de cores nas suas roupas. Aí a devota falou assim mas um brahmachari, por exemplo, ele usa todos os dias a mesma roupa, né? Gurudeva disse, não, parece, mas não é a mesma roupa. Essa é a natureza. Vocês também não comem a mesma coisa todos os dias? Né? Tá comendo a mesma coisa todos os dias ou não? O devoto falou, praçada. Aí o Gurudeva falou, mas praçada também possui diferentes tipos de praçada. Você está comendo praçada, mas diferentes tipos de praçada. Quantos tipos de Mahaprasada do Senhor? 4 tipos. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada. Quais são os 4 tipos de prasada do Senhor? Um dos tipos de prasada você mastiga. O outro tipo de prasada você lambe. O outro você bebe. O outro tipo é como a manga, assim, que você vai sugar, né? Você pega a manga e come assim, sem usar faca, você vai sugar a manga. Chupar a manga. Então, existem muitos tipos de variedades. Da mesma forma, o mundo transcendental é repleto de variedades. Também, inclusive, diferentes tipos de golpes estão presentes lá. Diferentes tipos de artes.
Не один вид гопи, а миллионы и миллионы различных гопи. Não apenas um tipo de golpe, mas diversos tipos de Несмотря golpes. на то, что Шримати Радика Então, Shrimati Radhika, ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Mas sem diversas consortes, Krishna não ficará feliz. E é por essa razão que Shrimati Radhika, ela manifesta diversas formas. проявляет себя во множестве форм. Então, dessa parte aqui em diante, com certeza absoluta, eu já traduzi no outro vídeo. Ficou só faltando esse comecinho, concluído agora. Dandavats Pranams a todos. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, Jai Shila Gurudeva, Ki Jai. Perdoem qualquer falha. Вы каждый день Você está usando e comendo a mesma coisa todos os dias? Não. просад every day. Prasada todo dia. Ну, просад он же разнообразный. Vocês estão comendo prasada, mas diferentes tipos de prasada. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada. Quantos tipos de prasada do Senhor? 4 tipos. Quais são os 4 tipos? Alguns tipos de prasada você está mastigando. Um você mastiga, o outro você lambe. Outros tipos de prasada você bebe. Como a manga, assim, né? Você vai sugar. Por isso eu estou dizendo isso, que tudo possui variedade. Sem variedade as coisas não podem acontecer. Diversidade. Então também no mundo transcendental existem variedades. Até mesmo diferentes tipos de golpes estão lá. Diferentes tipos de artes. Não só um tipo de golpe, milhões e milhões de tipos de golpes. Shrimati Radhika, ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Mas, sem muitas consortes, Krishna não se sentirá satisfeito, feliz. Por essa razão, Shrimati Radhika manifesta diversas formas. Brahma Samhita dá a evidência. O mundo transcendental é repleto de variedade. Nesse mundo material também temos variedades de coisas, variedades de flores. Não só um tipo de flor. Se você for até um jardim, verá muitos tipos de flores, muitos tipos de cores. Algumas flores são pequenas, outras são grandes. Algumas possuem uma fragrância muito doce. Outras são insípidas, sem cheiro, inodoras. Esse mundo material ele é o reflexo de Goloka Vrindavana. Tudo o que você vê nesse mundo material também está presente no mundo transcendental.
Mas aqui tudo está refletido. Что же это означает? O que é isso? Сейчас я Eu vou вам explicar para vocês e vocês tentam entender o significado de reflexo pervertido. Вы можете сесть перед большим зеркалом и начать что-нибудь есть. Você se senta na frente do espelho você se senta na frente do espelho e começa a comer usando a sua mão direita. E no espelho, quando você olha, você está comendo com a sua mão esquerda. Da mesma maneira, tudo que está presente da mesma maneira nesse mundo material é um reflexo pervertido do que há no mundo espiritual. E no mundo espiritual, Yogamaya, ela arranja todas as coisas. E nesse mundo material, todas as coisas são arranjadas por Mahamaya. Махамая. Понимаете, что такое Махамая? И с помощью Mahamaya, entende? Então, existem especialmente 3 gunas nesse mundo de Maya. Ela cria todas as coisas. Por essa razão, este mundo é chamado de Maya Jagat, o mundo material. E o mundo transcendental é chamado de Chit Jagat. Então, entendam a diferença entre mundo espiritual, Maya Jagat, e mundo espiritual, Chit Jagat. Там также живут люди, гопы, готы, коровы. Там все Também temos seres vivos lá, as gopis, vacas, tudo. Если вы отправитесь в трансцендентный мир, на Se você for a Goloka Vrindavana, poderá ver milhões e milhões de gopis e gopas estão lá. Esse maravilhoso, excelente lugar que é a Goloka Vrindavana. Ну, кажется, E nesse mundo material? точно такой же, как и в этом материальном мире. Por essa razão, está explicado no Brahma Samhita. Lakshmi Satsahasra Sambram Sevamanam Govinda Adi Purusam Tamaham Bhajami Govinda Adi Purusam Tamaham Bhajami Govinda Adi Purusam Tamaham Bhajami Chintamani Prakara Sattva Kalpavich. In transcendental world, all the houses built with the Chintamani. No mundo transcendental, todas as casas são construídas com Chintamani, as pedras dos desejos. Камни, исполняющего все желания. And in this material world, this house built with the stone, bricks. А в Nesse mundo material, as casas são construídas com pedras, tijolos. But transcendental world, all the houses built with the Chintamani. Enquanto que no mundo transcendental, todas as coisas são feitas de Chintamani, essas pedras dos desejos. All the trees of Golo Vrindavan, that is called wish-filling tree. Todas as árvores de Goloka Vrindavana são árvores que satisfazem os desejos. желания. Chintamani Purasamasi Kalpavich. Laksha Videsu Surabhirabhira Bhalinta. And they are very nice, beautiful cows. Their cows called Surabhi cow. E lá existem belíssimas, maravilhosas vacas que são chamadas de vacas Surabhi, They are called Kamadenu. Они зовутся Кама. chamadas de Kamadenu. Even their cows cannot earn fulfill all your desires. Эти коровы, Até mesmo as vacas, elas podem realizar todos os seus desejos. да, они дают молоко. So Chintamani Purasamasi Kalpavich. Laksha Videsu Surabhirabhira Bhalinta. Lakshmi Sata Sahasra Sambrama Sipama. Millions. And consort of Lord Narayana. They used to come in Guru Vrindavan. They are cleaning service.
E lá também tem milhões e milhões de consortes do Senhor que costumam realizar os seus serviços, limpezas e etc. How is beautiful place of Guru. O quão belo é esse lugar que é Goloka Vrindavana. Why I'm saying because what we are looking in this material world, everything is in transcendental Guru. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o que você vê nesse mundo material está presente no mundo transcendental. We will go Guru Vrindavan. Quem quer ir para Goloka Vrindavana? You will go or not? Вы пойдете или нет? You think Вы еще раз думали? tomorrow we will give answer. Завтра, наверное, Você quer ir ou não quer? Você está pensando, então amanhã você me dá a resposta. Quickly give answer, then I will tell you come, then big problem will come. Porque se você der uma resposta muito rápida, eu quero ir, então algum problema pode surgir na sua mente. You give answer tomorrow. Então dê a resposta amanhã. Tomorrow you give answer, I will go or not. Você responde se você vai ir ou não. Transcendental world, Guru Vrindavan, nice, beautiful. Mas o mundo espiritual, Goloka Vrindavana, é belíssimo e extremamente atrativo. Gopis, they speaks very sweet words. Todas as gopis falam belíssimas palavras, belíssimas e doces palavras melodiosas. When they speak to each other, very sweet melody. Quando elas estão conversando umas com as outras, isso é feito com uma doce melodia. Naktam Gamanopi. When they walk, very nice, beautiful, dancing pose. Quando caminham, é uma belíssima dança. O seu caminhar é uma belíssima dança. Сегодня Ома Леди будет танцевать. You can see how she also and to express her sentiments and with hands, legs, everything, even name. И вы увидите, Eu acho que Gurudeva deve estar falando de alguma dança que foi apresentada, né? Que essa dança apresenta os sentimentos e etc. com seus movimentos. Transcendental world, Guru Vrindavan, также трансцендентно, Dessa mesma forma, no mundo transcendental em Goloka Vrindavana, to each other. когда гопи разговаривают друг с другом, Very nice, beautiful. enquanto as gopis conversam umas com as outras, surge um katha muito belo. E esse katha, essa conversa das gopis, ele é manifesto junto de uma doce melodia. Any kinds of instruments. и в это время E elas não necessitam de nenhum tipo de instrumento. Now we are playing mridanga, kartal, guitar, sitar, harmonium. Entende? Agora nós estamos tocando mridanga, kartal, guitarra, sitar, harmônio. инструмента, But when gopis they also and singing, they're speaking to us automatically a sweet sound automatically. но когда Só que as gopis elas estão falando, conversando umas com as outras, cantando um belíssimo som natural When they milking the cow, vem в junto. особенности, когда они доят коров. Quando elas estão ordenhando as Вы vacas. знаете, как доить коров? Кто знает? Quem sabe ordenhar as vacas? А вы? Только вы? Они так доят коров. when they're milking the cows, and sweet sound coming. Когда они Quando elas estão ordenhando as vacas, um belíssimo som, doce som se manifesta. Kartal, O som dos kártalas, the sound of harmonium. o som do harmônio, гармонии. Very nice. Loud. Так прекрасно. muito belo, mas como? They milking the cows in their hands, many bangles. Когда Mas como isso acontece? Porque quando as gopis estão ordenhando as vacas, nos seus braços estão presentes muitas pulseiras. у кого-нибудь есть браслеты? Он угодчивый. When they're milking the cows, there are many bangles. Enquanto elas ordenham as vacas, em seus pulsos elas têm muitas pulseiras. Touching to each other. E essas pulseiras, quando ordenhar, batem umas nas outras, um belíssimo som se manifesta. We are playing kartal. And in the same way, when the gopis they milking the cow, very nice coming. Da mesma forma como nós estamos tocando cártalas enquanto as gopis ordenham as vacas, esse belo som também se manifesta. Когда гопи доят коров, то у них на руках в это время множество браслетов. И когда они двигают своими руками, эти браслеты удаляются один друг от друга,
И издается прекрасный звук, как будто играют на караталах. Right? When they milking the cows, then, and also the milk in dropping in the pot and making sound. Zing, zing, zing. E também quando elas estão ordenhando as vacas, o leite, quando ele bate no balde, ele faz um som bzz, 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 certo? Quando o leite cai e bate no balde. Assim como o som do harmônio. Sa, Gama pada ni sa. sa, de, ga, ma, pa, da, ni, sa. Как будто звук из гармонии. Очень сладостно. Fancy because when they milking the cow, these types of sound. Por que eu estou dizendo isso? Porque as golpes, enquanto elas ordenham as vacas, esses tipos de sons maravilhosos se manifestam. Читананда Майдхам — это трансцендентный мир. Chidananda Maidham, o mundo transcendental. Especially Guru Vrindavan, they will completely forget. Если вы отправитесь в этот трансцендентный Se você for para o mundo transcendental, especialmente Goloka Vrindavana, você esquecerá de todo o resto. Full of bliss. Porque Vrindavana Dham é chamada de Ananda Mai Jagat, ela é pura, completamente pura de bem-aventurança. Чего вы хотите? Bliss. Блаженство. Bem-aventurança, Ananda. What is the opposite words of bliss? Anand. Qual a palavra é oposta? Qual o antônimo de bliss, de bem-aventurança, Ananda? This material world is called full of Этот мир полон E- горести. Esse mundo material é repleto de dukkha, que é sofrimento. this material world, everybody there suffering different kinds of misery, distress, unhappiness. Nesse mundo material, todos estão sofrendo diferentes tipos de misérias, angústias, ansiedades. Economic alternative. То есть сейчас, например, Especialmente nesse mundo material, né? там какое-то бедствие происходит. Without money, you cannot maintain your life. Onde, se você não tem dinheiro, você não pode manter a sua vida. Então você está sempre pensando como você vai obter dinheiro. Где мне достать денег? Tá pensando ou В não? этом или нет? You money or who wants money? Кто хочет Quem quer денег? dinheiro? Все Todos querem dinheiro. Every day, every second, you're thinking. каждый Todos день os dias, todos os segundos. And mind disturbed. и ум E a mente perturbada. Поэтому вы Por essa razão, vocês estão trabalhando duramente também. Morning to evening, evening to morning. People they are с утра до вечера Da manhã até o fim do dia até de manhã. they have no time to practice devotion service. и у них нет Acabam não tendo tempo para praticar serviço devocional. Maintain their families. они поддерживают Mantendo suas famílias. Maintain families or not? Mantendo suas famílias ou não? не так ли? Husband, mother, father. Esposa, filhos, Жена, дети, муж. marido, mãe, pai. But if you go transcendental world, Guru Vrindavan, Но если вы отправитесь в трансцендентный мир, all kinds of stress and conflict. на Entretanto, se você for para Goloka Vrindavana, lá é completamente um local completamente desprovido de ansiedades e angústias. будете делать? Всегда Né? будете погружаться в Кришну. Sempre se absorva em Krishna. Sukadeva Goswami Thakur. What they are doing when they milking the cow? They remember to Krishna. Shukadeva Goswami Pada, ele explica que quando as golpes estão ordenhando as vacas, elas lembram-se de Krishna. Они памятуют Кришну. Jatohane avahane matana pralepa
Pranchaya chanadvarudito chanamarjanadu Gayanti chainanurakt Dhyavosru kanto Dhanna vujastriyo Urukrama chittajan Jadavani Avani. And when they milking the cows, remember to Krishna. Enquanto elas ordenham as vacas, lembram-se de Krishna. Even that baby is crying. They're taking the baby on the lap and patting on the back of the baby. Inclusive, quando os bebês estão chorando, elas botam o bebê no colo e ficam dando uns tapinhas nas costas do bebê. И что они говорят? Hey, baby, don't cry. Ой, дитя, не Elas плачь. dizem o quê? Bebê, bebezinho, meu filho, não chora, cante. When they chant Lord's sweet names, Govinda Dama, their heart melted. Quando elas cantam os nomes do Senhor, Govinda Damodara Madhaveti, o seu coração se derrete e lágrimas escorrem de seus olhos. Почему я говорю об этом? Это трансцендентное. Quão belo é esse lugar, esse mundo transcendental, Goloka Vrindavana. Там нет никакого влияния. Nenhuma presença de Maya. Esse belíssimo e maravilhoso mundo transcendental, Этот мир que é chamado de Haridham, o local de Sri Hari. O mundo transcendental além de Maya. Gurudeva citou Harihir Nirguna Sakshat. Enquanto que esse mundo material ele está contaminado com o Maya, as três gunas, os três modos da energia material. У Майи есть три очень могущественные гуны. Maya possui três gunas muito poderosas, Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. Sattva Guna é o modo da bondade. Raja Guna é o modo da paixão. E Tama Guna é o humor da ignorância. Então, nesse mundo material, todos estão completamente afetados pelas três gunas de Maya. Гун Майи. Especialmente o Tamaguna, o modo da ignorância, é muito poderoso de Maya. Entende? Luxúria, raiva, inveja, tudo isso vem de Tamaguna. E Rajaguna é o modo da paixão, né? Uma mentalidade forte de eu vou fazer isso surge. Для этого люди, они сражаются друг с другом. Essa é a natureza, entende? Это материальное. Eu tenho que controlar todos. Но никто его не Mas ninguém escuta. Né? Если никто его не Mas ninguém quer ouvir, então a Tamaguna de Maya vem e castiga. хочет наказать таких людей, кто его не слушается. Em alguns momentos, a Sattva-guna, o modo da bondade de Maya, se manifesta com tranquilidade, calma. Гуна благости, когда человек очень спокойный, тихий, дает позвякивание. Ну,
Entretanto, a maioria das pessoas estão sendo afetadas por Tama Guna, modo da ignorância, e Raja Guna, modo da paixão. Власти и невежества. But transcendental world, Guru Vrindavan, that is called beauty of Maya. Но трансцендентный мир, Entretanto, o mundo transcendental Goloka Vrindavana está completamente livre de Maya. If you go there, you will be happy. если вы Se você for para lá, será sempre feliz. будете постоянно счастливы, Ананда Майя Джагат, Anandamayi Jagat. вы там будете счастливы. Sempre feliz. Do you want happiness or not? Вы хотите Você счастья? sente infelicidade ou não? Как вас зовут, Прабhu? Your name? Как тебя зовут? Апурва. Apurva Krishna. Name is Apurva. Ой, во имя Апурва. Apurva, understand? Понимаете, что это What is значит? Apurva? Что значит твое имя? Gurudeva perguntou o nome do devoto, ele disse que é Apurva, e Gurudeva perguntou, belíssimo nome, você sabe qual é o significado de Apurva? Unique, answer. Único e sem paralelos. Apurva Krishna. Apurva significa único e sem paralelos. Бессменный. Did not no one see before. То есть Né? то, чего не Não tem было nenhum до igual. этого. That is called Apurva, Апурва. not Apurva. Не Пурва. Apurva. То есть то, чего не видели до Unique этого. and unparalleled. Это Apurva. Apurva. Nirpurva. Aquele que não foi visto nada igual antes. Sem paralelos. Apurva Krishna ki jai. Esse é Krishna. Apurva Krishna aqui, Jai. Transcendental world. Попробуйте это понять. Mundo transcendental. So you go to Goloka Vrindavan or not? Então, vocês querem ir para Goloka Vrindavana ou não? Вриндавана или нет? Still you are thinking. До сих пор Você ainda está pensando. Come Goloka Vrindavan. Venha para Goloka Vrindavana. Вриндавана. Then you will be happy. И там E então você será feliz. There are no any kinds of disease, distress, anything. там нет Lá não никаких tem nenhum болезней, tipo de страданий, doença, несчастья. angústia. Страданий, несчастья. Understand? Nice, beautiful place, dancing, singing, Такое прекрасное. Там все Belíssimo поют, lugar, танцуют. repleto de danças e cantos. and you also drink sweet nectar, Amrit Bhajan, И там вы будете пить E você воду, também vai beber um doce néctar. Katha Ganam, and singing very nice. Amrita Bhajan, Kathagana, cantar belíssimos bhajans. There will no one becomes old. E também ninguém se tornará velho, ninguém chegará à velhice. А в этом материальном мире We are one small baby, then young youth. Nesse mundo material, nós vamos passando entre as etapas da vida de criança, adulto, idoso. старыми. Many kinds of diseases. В этом Muitos tipos de doenças estão presentes nesse mundo material. Transcendental world, no disease. Но в трансцендентном Porém, no mundo transcendental, никаких болезней. não há doenças. Full of peace, ananda. Там все исполнено É sempre repleto de bem-aventurança. Anandamayi Jagat. Читананда Майдхам. Chidanandamayi Dham. Все там исполнено этого блаженства. And still you are thinking, I think so. Но вы E você ainda está pensando se deve ir ou não. Because I try to tell, please come. Eu estou tentando dizer, por favor, venha para Goloka Vrindavana. E você está pensando ainda, eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Вы все думаете, пойти или не пойти, пойти или не пойти. Дайте. So, what do you answer? Still you want to give decision or not? Каков же ответ? Ты еще думаешь или нет? As you like, as you tell my master. Come. Gurudeva perguntou se você vai vir ou não. Ei, venha, venha para o mundo transcendental, venha. Why I'm saying this? First, your desire will come, then Krishna will arrange. То есть Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro surge o seu desejo e a partir disso Krishna arranja tudo. Кришна все устроит. You understand? Você entende? Знаете? You saw very nice, beautiful flowers. Например, Você вы vê видите, algumas belíssimas flores, You have no money to buy that flower. ну, у вас нет só que денег. você não tem dinheiro para comprar essas When you flores. see the flower, just your mind is thinking, I want this. Só que quando você vê essas flores, sua mente automaticamente pensa, eu quero essas flores. These are coming, these are not. Then Krishna will arrange everything. Se o desejo surge, então Krishna arranjará tudo. Устроит. So in the same way, when your desire will come, yeah, I will go Goloka Vrindavan. Точно так же, как Da mesma forma, quando o seu desejo de ir para o mundo transcendental, Goloka Vrindavana surgir, Вриндавану, And then Krishna will arrange. то Кришна então всё Krishna устроит. fará os arranjos. And if you have no desire, А если у вас нет этого
Mas se você não está desejando, तो как же como que Krishna vai arranjar? Actually, we are trying to speak to you. How your desires will come and go. Então, na realidade, a intenção é de fazer com que surja esse desejo de ir para Goloka Vrindavana. отправиться на Галока Вриндавану? This is the first need of it. Вначале Primeiro, é necessário que haja o desejo. Then called Ichhasakti. на Hã? санскрите это Existe uma palavra que é chamada de Icha Shakti, potência de desejo. Ichhasakti, desires putting this is the main thing. Ичча Шакти. Icha Shakti, a potência do desejo, é a coisa principal. You are sitting here. Vocês estão sentados aqui. When your desire will come, I will go. Then automatically you stand. Когда вы Quando vocês desejam, eu vou ir, automaticamente se levantam e saem. When you're thinking, I want to sleep. Когда вы думаете, я Quando pensam, eu quero dormir. This desire, all things are main thing that is called desire. Desire. Então, tudo isso são desejos. Por isso, a coisa principal é o desejo. Icha Shakti, potência de desejo. Many people say, "Why I have no money?" Are money no problem. Problem is your desire. Muitas pessoas pensam, eu não tenho dinheiro. Ei, dinheiro não é o problema. Qual que é o problema? O desejo. Their money means your process. То есть деньги это процесс. Dinheiro aqui significa First your desire. o processo, sua prática. Go Guru Vrindavan. Then Krishna will arrange. Everything. Mas primeiro deseje, eu quero ir para Goloka Vrindavana. Então, Krishna ele vai arranjar tudo para você. И постепенно Кришна все начнет устраивать для вас. Krishna will arrange then how to get Shraddha. Krishna vai arranjar como você vai obter Shraddha. Because if you go to the transcendental world, how will go? Как же вы Porque se você for para o mundo transcendental, como você vai? With money cannot go. Com dinheiro você não pode ir. возможно сделать? There is no going any airplane, not train. Não tem nenhum avião, nada indo para lá. Самолет не летит, машина не проедет. If you go Guru Vrindavan, how will go? Se você for para Goloka Vrindavana, como você vai? Вриндавана? Как туда отправиться? That means that's in the presence. То это Shraddha, Sadhusanga, Vajnapriya, Anukali, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, and Prem. When you come in the stage of Prem, even love, then you will go to Guru Vrindavan. Então, você precisa seguir o processo, né? Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Natanivriti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhava, Prema. E quando você chega no estágio de Prema, então você vai para Goloka Vrindavana. Prem, love. Right? If love not manifested in your heart, you are not able to go to transcendental. Sem Prema, se o amor, Prema, não houver se manifestado no seu coração, então você não estará capacitado para ir até Goloka Vrindavana. Sri Goswami Pad told Parikshit Maharaj the story of Ajamil Katha. Por essa razão, Srila Shukadeva Goswami Pada, perdão, ele falou para Parikshit Maharaj a Jamila Katha. Ajamil committed many sins. A Jamila cometeu muitas atividades pecaminosas, папа карма. Papa Karma. Chanted his son's name Narayana. Mas ele cantou o nome do seu filho, Narayana. Then all his sins were destroyed. И благодаря E todas as suas ofensas foram destruídas. Atividades pecaminosas. Todas as suas atividades pecaminosas foram destruídas. Just gave his son's name Narayana. A Jamil, ele apenas deu para o seu filho o nome de Narayana. At the time of his death, that he chanted his son's name Narayana, Narayana. E no momento em que estava morrendo, ele cantou o nome de seu filho, Narayana, Narayana. One side, Jamadutas came, and the side, Vishnu. De um lado, os Jamadutas vieram e do outro lado, os Vishnudutas. А с другой стороны Вишнудуты. So Jamadutas and Vishnudutas, they talk to each other about the glories of Vrindavan. Ямадуты E então, и Вишнудуты os Jamadutas e os Vishnudutas começaram a conversar uns com os outros a respeito Jamadutas told, das glórias do Santo Nome. Ajamil, he committed many sinful activities. So he had to go Jamaluka, hell is there. Ямадуты сказали, Então, os Jamadutas falaram, a Jamil, ele cometeu muitos tipos de atividades pecaminosas, ele tem que ir à morada de Yamaraja. He chanted his name Narayana. So he would not go to Krishna. но Né? Вишнудуты Só que aí, os Vishnudutas falaram, não, ele cantou o nome de Narayana, então ele não vai ir. Then Jamaduta told, Narayana, Ajamil, he chanted Narayana. That name was his son's name. Aí os Jamadutas falaram, ele cantou Narayana, mas porque Narayana é o nome do filho dele. Да, своего сына Нараяна. Then Vishnu told, anyhow, anybody chant Lord's name, all his sinful activities.
Aí os Vishnudutas falaram, de qualquer forma que alguém cante os santos nomes, suas atividades pecaminosas serão destruídas. Имя Господа. For this regard, first we give him the spiritual name. Por essa razão, primeiro nós damos o nome espiritual. Your name? Как вас? Qual o seu nome? Apurva? Apurva Krishna. You will not go there, Jamal. Você não vai ir para Jamaloka. Прямо логу. Horibo! If your spiritual name, Lord's name, anyhow. And То есть, если у вас уже Né? есть Com o nome espiritual, esse nome do Senhor, de qualquer maneira, отправитесь в ад. how is powerful? That's why is it because how is it powerful? The holy name. porque eu estou dizendo isso Об этом. Насколько para glorificar como são poderosos os santos nomes. Jamil just his son's name, Narayana. А Джамила лишь A Jamila своего сына, да? nomeou seu filho Narayana. Vishnuduta stop with the Yamaduta. И Вишнудута E aí os Vishnudutas, eles interromperam os Jamadutas. So now come the Ajamil, he heard all these things, how Vishnuduta and Jamaduta they are talking about the glories of holy name. E então, a Jamil, ele estava ouvindo todas aquelas coisas, como os Jamadutas e os Vishnudutas estavam falando a respeito das glórias do santo nome. The Jamadutas they return back place of E então os Jamadutas, eles retornaram para o local de Jam Maharaj. then Ajamil become very surprised. E a Jamila ficou muito surpreso. Honestly, Parashurama, I chanted my son's name Narayan, or Lord Narayan, or he said to me with his dutas. Eu apenas cantei o nome do meu filho Narayana e o Senhor enviou até mim os seus dutas, seus Vishnudutas. спас меня, послав своих посланников, Вишнудутов. So Ajamil again he came in the bank of the Ganges, И Аджамила, Então a Jamil foi novamente até as margens da Ganga, drinking the water of the Ganges, и он стал- bebeu a água da Ganga and again he chanted these holy names. и вновь e cantou novamente esses santos nomes. Narayanam, Jai Narayanam, Narayanam. Chanting Lord's sweet name. он стал повторять Cantando сладостные esses имена doces Бога. nomes. Then same Vishnudutas came E os mesmos Vishnudutas vieram Вновь прибыли к нему. and brought a nice, beautiful chariot. e trouxeram uma belíssima carruagem. That time Ajamil asked, why did not you bring to me the first when you came here? E aí a Jamila perguntou, por que vocês não trouxeram para mim essa carruagem a primeira vez que vocês vieram até aqui? Со мной впервые. And that time also I was chanting my son's name Narayan. Porque eu também havia cantado o nome do meu filho Narayana. And now I am also chanting the same name Narayan. Сейчас E agora eu estou cantando o mesmo nome, Narayana. That time Vishnudutas came. Before you chanted the name, that you can Namavash. но Вишнудуты Aí os Vishnudutas explicaram, antes você cantou a categoria de Nama, que é chamada de Nama Bhasa. And now we are chanting holy names, that you can Shuddhanam. А сейчас E agora você cantou os santos nomes Shuddhanam. Shuddhanam coming, then praying coming. когда ты Shuddhanam se manifesta, então Prema se manifesta. Now you are qualified to go to Guru Vaikuntha. E então agora você está qualificado para ir até Vaikuntha Dham. на Вайкунтху, Then Ajamil is seated, and the chariot of Vishnu and headed to Vaikuntha. E então a Jamil sentou-se na carruagem do Senhor e foi até Vaikuntha Dham. So that means if you have no prayer and love, you cannot go to place of O significado é que se você não tiver prema, amor, você não poderá ir até a morada do Senhor. so many kinds of devotees, but 5 types of devotees of Lord. Итак, Muitos tipos de devotos, mas existem 4 tipos de devotos do Senhor. но среди них выделяют 5 видов. Dhruv Maharaj is called Karameshwara. Sakam Bhakti. Друва Махарадж, Dhruva Maharaj é chamado de Sakam Bhakta, он следует Карма Мишра Бхакти. né? Karma Mishra Bhakti. Lord Paramahansa said it for his own interest. Ele está realizando adoração ao Senhor e árduas austeridades para o seu próprio interesse. Собственные корыстные интересы. And he Paramahansa stated
realizou árduas austeridades. Dhruva Maharaj he tried to sit on the lap of his father. Dhruva Maharaj tentou sentar-se no colo de seu pai. His stepmother, А, then на колени своего отца. Surji, and you don't know, you cannot sit on the lap of your father, Uttanpada. Ну и Mas a sua madrasta, a outra esposa de seu pai, disse: você não pode sentar no colo de seu pai. там сидеть. Surji she told, if you want to sit lap of your father, you have to give up this body and take birth in my womb, then you qualify to sit lap of your father. Eu acho que é Surdi, o nome dela, disse, se para Dhruva Maharaj ela falou, se você quer sentar no colo do seu pai, você deve abandonar esse corpo e então nascer do meu ventre para que você possa ser qualificado para sentar no colo do seu pai. Также она Want to сказала, take birth in my womb, you have to then to austerity, Vajansana to Lord Vishnu. E se você quer nascer do meu ventre, você vai ter que fazer austeridades ao Senhor Vishnu. для этого ты должен совершать аскезы и поклоняться Господу Нараяне. Then Dhruva Maharaj performed hard austerity. Então Dhruva Maharaj realizou árduas austeridades. First he met with Narad Rishi. Primeiro encontrou-se com Narada Rishi. Gave mantra to him. Narada Rishi deu um mantra a ele. Very nice mantra. Simple. Прекрасная Um excelente mantra. Mantra muito simples. Devasudevaya. What mantra? Какая мантра? Qual o mantra? He received this mantra from Narada. Dhruva Maharaj recebeu esse mantra de Narada Rishi. Then after 6 months, then Lord Narayana gave him darshan. E depois de 6 meses, o Senhor Narayana concedeu-lhe o seu darshan. When Dhruva Maharaj he took darshan to Lord Narayana, Когда Господь Quando Dhruva Maharaj recebeu o darshan do Senhor Narayana, his mind changed. И когда a sua mente mudou. свой Lord даршан, Narayana told то Dhruva, его ум поменялся. you ask any benefits, I will give you. O Senhor Narayana disse para ele: peça qualquer bênção que eu vou lhe conceder. Благословение. Lord Dhruva Maharaj told Prabhu, I don't want any benefit. Mas Dhruva Maharaj falou: Prabhu, eu não quero nenhuma bênção de você. Никаких благословений от тебя. Lord told no. Но Господь сказал, O Senhor disse: não, Perform hard austerities. ты совершил você realizou árduas austeridades. я должен тебе что-то дать. But Dhruva Maharaj told me, I don't want it. Dhruva Maharaj disse: eu não quero nenhuma bênção. Não quero pedir nada. Because Dhruva Maharaj told your lotus feet as life, very good and precious thing. И Друва Pois os seus pés de lótus são muito, muito, muito preciosos. And all that high class exalted and person they want to take darshan, do Todas as elevadíssimas personalidades desejam ter o darshan dos seus pés de lótus. Deva Muni Munindra Kucham, very good rare for and Brahma, Shiva and Narada. Esse darshan que é muito raro, inclusive para Brahma, Shiva, Narada. Нарады. But you are very merciful and give darshan, you will lotus feet. So I don't want to any material thing. Porém, você é muito misericordioso e me concedeu o darshan dos seus pés de lótus, por isso eu não quero nada material. Kamo, sarvakamo, mokshakamo, udaradi. Tiprena bhakti yogena jate purushottam. If you practice bhakti, automatically this type of desire will come. Если, Desire to serve Krishna. если вы Se будете você praticar Bhakti, automaticamente esse tipo de desejo surgirá de como servir a Krishna. я хочу служить Кришне. But Lord told no, Dhruva, I am giving to you. Но Господь Mas o Senhor disse: não, Dhruva, eu vou dar para você. 36,000 years you ruled your country. 36 тысяч лет ты будешь Durante 36 mil anos, se eu não for isso, alguém me corrige, por favor, você vai governar o seu reino sem nenhum problema. Then, after 36,000 years, then you come one special place. Then you call Dhruva. И через 36 E depois, тысяч лет ты отправишься в особое место, которое называется Друва-Лока. So in this way, por 36 mil, depois desses 36 mil anos, você irá para um local especial chamado Dhruva Loka. 6,000 years. And he served many ways. Então, durante 36 mil anos, ele serviu também de muitas maneiras. И также он служил Господу всевозможным образом. Then he attend Dhruva Loka. И затем
E então ele alcançou a Dhruva Loka. Dhruva is called Sakama. Então Dhruva, ele é um Sakama Bhakta. He performed bhajan sadhana maturity. Ele executou o Bhajana Sadhana, realizou o Bhajana Sadhana com seus desejos pessoais. Another bhakta, then Prahlad Maharaj. O outro Bhakta é Prahlada Maharaj, Gyani Bhakta. Prahlada Maharaj, ele é um Gyani Bhakta. Prahlad Maharaj knows my master is supreme. Ele explica que Prahlada Maharaj sabe, o meu Senhor, ele é o Supremo, o meu Mestre, ele é o Supremo. He is my maintainer. Ele é um protetor. He resides everywhere. Ele reside em todos os lugares. Prahlad, all you are saying is Hiranyakashipu perguntou para Prahlada, você está sempre dizendo Vishnu, Vishnu, Vishnu? hey Prahlad, why again and again take the enemy's Vishnu? Por que é que de novo, Prahlada, você está falando o nome do meu inimigo, Vishnu, Vishnu, Vishnu? Oh my Lord, oh my and you are thinking and he is your enemy. Prahlada disse, ó pai, você pensa que ele é seu inimigo, Who is the enemy of Lord? mas quem é o inimigo do Senhor? Ninguém pode ser o inimigo do Senhor. So Hiranyakashipu asked Prahlad, where is Vishnu? Então Hiranyakashipu perguntou, Prahlada, onde está Vishnu? Then Prahlad Maharaj said, Vishnu, his name is Vishnu. That is Vishnu. He resides everywhere. Prahlada Maharaj disse, ele é Vishnu, seu nome é Vishnu, ele reside em todos os lugares. Then Hiranyakashipu told, oh, in this pillar, Hiranyakashipu perguntou, ele está nesse pilar aqui? he resides everywhere. Prahlada Maharaj disse, com certeza, ele está em todos os lugares. Hiranyakashipu, he broke the pillar, then Nrsimha avatar. E então, Hiranyakashipu quebrou o pilar e Nrsimha Avatar. Why is it Prahlad Maharaj, he knows his master, he resides everywhere. Por que eu estou dizendo isso? Porque Prahlada Maharaj, ele sabe que o Senhor, que o mestre dele, o Senhor, reside em todos os lugares e que ele é o mantenedor. In this regard, he is called Jnani. Por essa razão, ele é chamado de Gyani Bhakta. Sutta Bhakta, pure devotee of Radha, he called Ambarish. E o terceiro tipo é Shuddha Bhakti Maharaj, o devoto puro. Aquele que tem Shuddha Bhakti, devoção pura ao Senhor. About Sutta Bhakti and what is the meaning of Sutta Bhakti. Então amanhã nós vamos falar a respeito do Shuddha Bhakti e qual o significado de Bhakti. Agora são 9 horas da noite. Agora a devota vai fazer uma apresentação. Então depois, Arati e Prasada. Após a Mahaprasada, retornem para os seus lugares. Bolo Bhavana Bihari Lala Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Então agora vai ter uma apresentação. E eu vou voltar para o início do Harikata de Gurudeva para a gente poder fazer a parte que a gente não pegou. Tá bom? É aqui. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami and
Всего я предлагаю своих Primeiramente, então, gostaria de prestar minhas mais respeitosas reverências aos pés de lótus do meu Guru. Entrei lá para visitar um Vishnu Trasata Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Meu Guru Sannyasa Guru. Entrei lá para visitar um Trasata Shri Srimad Bhakti Pranayana Goswami Maharaj. Entrei lá para visitar um Vishnu Pada Trasata Goswami Maharaj. Shila Goura Govinda Maharaj. Bhakta Shakshidar Deva Goswami Maharaj. Shila Bhakti Pramod Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj. Todos os Vaishnavas e todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis presentes e aos meus respeitosos convidados presentes aqui. всем нашим преданным, всем вайшнавам и вайшнавам, собравшимся здесь. Apenas algumas palavras. Então todos falaram glorificando Shuddha Bhakti, serviço de devoção puro ao Senhor. Qual o significado? Está vendo? Peraí então. Vou pausar aqui, vamos ver se vai. Eu pausei agora aqui pra gente ver se continua travando, tá cortando, tá travando, como é que tá aí? Ainda tá travando? Haribol. Tá picotando a voz ainda? Eu vou colocar de novo então. O Gurudeva tá falando tá recitando Anyabilash Tashonyam. Vamos pra testar se a voz ainda cotando. Vocês me avisam, tá bom? Vou iniciar outra então para o início. Guru para Haribol.